Olá! No vídeo de hoje estudaremos um pouco sobre a educação jesuítica aqui no Brasil. Para melhor entender esse processo, temos que voltar lá na época do descobrimento e ver como viviam os indígenas. O modo de vida era a coletividade e as tradições eram passadas de pais para filhos, bem como cultura, costumes, lendas e mitos. A história da educação jesuítica iniciou-se em 1549 com a chegada de Padre Manuel da Nóbrega, com mais 2 sacerdotes. Eles chegaram com a missão de catequizar e dar instrução para os indígenas. Ficaram aqui por cerca de 210 anos. O Ratio Studiorum era um conjunto de regras pautadas no Colégio Romano, com acréscimos da Escolástica de Santo Tomás de Aquino. Os jesuítas, nesses 210 anos de história, contribuíram muito para a educação do Brasil, seja no ensino de ofícios, no ensino técnico e também na proteção dos indígenas. Além do ensino de ofício, os jesuítas ensinavam as artes clássicas para os indígenas, como literatura, poética. Olá! Neste vídeo trataremos um pouco sobre o processo de colonização do Brasil e também sobre a pedagogia jesuítica. O processo de colonização do Brasil aconteceu no final do século XV, no ano de 1500, quando algumas nações europeias estavam envolvidas com a expansão marítimo-comercial. Nesse tempo, nações como Portugal e Espanha lançaram expedições pelo mar em busca de novas rotas marítimas e novas terras que poderiam ser exploradas. Nesse processo, os portugueses anunciaram a descoberta de novas terras ao sul do continente americano, no ano de 1500. Nos primeiros anos da colonização, os portugueses não deram muita atenção aos domínios brasileiros. Nesse tempo, queriam se aproximar mais do comércio com as Índias e se limitou a poucas expedições de reconhecimento, proteção do território e de busca do pau-brasil. Nesse momento, tiveram que enfrentar a resistência de algumas populações indígenas e a ameaça de invasão por outros povos europeus, que também tinham interesse em explorar o Brasil. A partir de 1530, a colonização portuguesa tornou-se mais intensa. A partir desse período, surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar e a exploração da mão de obra escrava começou a se consolidar em nosso cotidiano. Além disso, vale ressaltar o papel assumido pelos padres jesuítas. Chegando ao Brasil, esses representantes da Igreja voltaram-se para a conversão religiosa da população indígena, para o catolicismo. A educação pregada foi desenvolvida no Brasil durante os 3 séculos da colonização e eram restritas inicialmente a alguns filhos de colonos e a índios aldeiados. Até metade do século XVIII, as bases que se ensinava na colônia consistiam nos métodos da educação jesuítica. Os primeiros da ordem fundada por Inácio de Loyola, que atuavam na conversão dos povos nativos da América, eram herdeiros da escolástica tardia, que predominava na região da Península Ibérica, no início da Idade Moderna, e acabou sendo refletida na cultura dos colonos brasileiros. A educação dos jesuítas centrava-se nos princípios da educação liberal da Idade Média, isto é, no método do trivium e do quadrivium. Entretanto, o que se ensinava no Brasil colônia era basicamente a primeira parte. As disciplinas associadas ao trivium, como gramática e retórica. Esse tipo de aplicação simplificada do método medieval implicou uma formação, segundo alguns autores, profundamente literária e estilizada. Diante desta breve apresentação da educação jesuítica no Brasil, facilmente podemos observar alguns fatores de influências e requisitos que ainda permanecem na sociedade e na educação da atualidade. Os jesuítas deixaram um legado de colégios organizados em rede, um método pedagógico e um currículo comum, embora a imposição cultural dos índios como forma de exercer o domínio sobre eles.
O estabelecimento de uma estrutura organizacional e sistematização de ensino foram relevantes para o processo educacional brasileiro. Ao trazer para o Brasil uma estrutura de diretrizes básicas baseada na Ratio Studiorum, possibilitou a educação em nosso país uma estrutura regimentar intensa, conforme um processo catequético, mas baseado em uma forma coerente e em um eficaz sistema de aprendizado. Um dos aspectos que perduraram até a atualidade é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. São pressupostos fundamentais propostos no método pedagógico da educação jesuítica, as quais prevalecem como premissas imprescindíveis no currículo da educação básica. A educação, ainda hoje, não é prioridade, apresentando-se como fins políticos e estando, portanto, ligada aos interesses do Estado, que direcionam de acordo com a política vigente. As escolas, na prática, mesmo que de forma dissimulada, não se comprometem em desenvolver a educação de qualidade ou a evolução do ser humano, mas sim o controle e o domínio cultural. Uma boa dica de leitura é o livro Sociedade, Educação e Currículo no Brasil, de Solange Isotti. Nesse livro, ela fala a história da vinda dos jesuítas, da sua chegada, da sua partida e o que fizeram aqui. Mais além, ela fala do Ratio Studiorum, abre aspas. A matriz curricular humanista corresponde ao curso secundário do Ratio Studiorum. Abrange 5 classes: retórica, humanidades e gramática superior, média e inferior, sendo realizada todo em latim. Nesse processo podemos entender que a base da educação jesuítica também tinha influência do latim eclesiástico. Aprendiam não somente oficinas, ensino técnico, mas também sobre a educação religiosa católica. A contribuição dos jesuítas na educação brasileira, ela está ligada primeiramente à questão da catequização dos índios, né? Os jesuítas junto com os portugueses, né? Eles tinham aí esse elo, né? Esse planejamento, né? De catequizar, de converter os índios. Outra grande contribuição, né? dos jesuítas na educação brasileira é hoje o ensino gratuito, né? Eles detinham do conhecimento pedagógico, né? E isso influenciou muito e influencia ainda hoje muito a nossa educação. Outro ponto, né? Uma das primeiras escolas do Brasil foi fundada pelos jesuítas lá na cidade de São Paulo. Então, como eu disse antes, os jesuítas, né? Sua principal contribuição naquele primeiro momento foi a catequização, a conversão dos índios, logo porque os portugueses, né, eles queriam, né, já tinham como plano ali colonizar as terras brasileiras. Então, colonizar-se através de quem? Através com a contribuição dos jesuítas, né? E a catequese era a forma de fazer isso, né? De dar a educação, de fazer com que os índios tivessem o conhecimento, né? E isso também levou a questão da conversão, né, da Igreja Católica também poder mostrar, né, a sua cara naquela época, digamos assim, né, nessa fase da colonização do Brasil. Bom dia, eu sou a Patrícia e a nossa equipe tratou do assunto a educação jesuítica e seu processo de colonização. Eu agradeço a compreensão de todos e espero que tenham gostado. Bom, esse foi o nosso vídeo. Nele vocês puderam perceber as principais contribuições dos jesuítas para a educação brasileira. Obrigada e até a próxima!